Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar novamente o passo a passo de tudo que a gente viu hoje na aula de Percepção Musical 1 e nós vamos reescrever aquele trechinho da música que o professor Fábio enviou por e-mail. Então, eu vou começar aqui. Assim que eu abri o programa, eu fui em criar nova partitura e ele abriu essa telinha aqui para mim. Então, no título, vou colocar o título da música. E vou aqui no próximo. Se tiver mais alguma coisa para acrescentar, vocês poderiam acrescentar, mas não é o caso agora. Bom, vou acrescentar o instrumento agora. Então, eu vou dar, se vocês observarem aqui, já está selecionado nessa parte azul. Então, vou dar 2 cliques e apareceram aqui várias opções para mim. Vou aqui nessa penúltima opção de cordas tangidas. E vou pegar a guitarra elétrica. Você tem a opção de dar um clique na guitarra elétrica e vai no adicionar. Então, ela veio aqui já para essa opção de instrumentos que eu quero. Você pode também dar 2 cliques e automaticamente ela vem para cá. E uma outra opção é, vamos supor, igual aqui, eu não quero 2 guitarras. Então, eu seleciono a que eu não quero, clico em remover. E aí ela desaparece aqui das minhas opções. Só uma guitarra mesmo, então eu vou continuar, vou no próximo. E apareceu aqui para mim várias opções de armadura de clave. Como a música está em Ré, Ré maior, eu vou dar um clique e vou no próximo. Ali atrás tem a opção de andamento, mas a gente não vai mexer com isso aqui agora não. Vou deixar então desclicado. Selecionei Ré, vou para o próximo. Ela começa no 3x4, então já para vocês aí ela vai estar assim, ó, 4x4. Como é que você altera isso? Ou você vem nessa setinha, desce, sobe, ou com o cursor, ó, dá um clique, apaga, escreve o número que você quer. Dá certo também. Se ela precisasse de alguma na cruz, se ela tivesse alguma na cruz, você selecionaria essa opção e calcularia aqui o valor. Mas também não é o nosso caso agora, então eu não vou deixar selecionado aqui. O programa vem para a gente automaticamente quando cria uma partitura com 32 compassos. E aí você, como a nossa música, eu já sei o nosso trecho que são 6 compassos, posso ir aqui também na setinha, subindo e descendo, ou com o cursor apago e deixo a quantidade que eu quero. Que aí eu não preciso criar mais depois. Mas se for o caso, é possível também. Mesmo depois da partitura estiver pronta, a gente criar mais compassos, adicionar mais compassos. E vou em finalizar. E aí ele já deixou aqui tudinho que eu pedi. Bom, o próximo passo é começar a inserir as notas aqui na pauta. Então, eu expliquei de 2 maneiras para vocês. A primeira é a gente vir aqui em cima, selecionar N, e aí, ó, o cursor fica editável, né? Aparecem as notinhas aqui para mim. E uma segunda opção, deixa eu, entre aspas, desselecionar aí. Uma segunda opção é, clica no compasso que você quer começar, aperta a letra N de nota e a gente tem o mesmo resultado aqui, certo? Então, ó, naquele trecho, o primeiro compasso de 3x4, ele me dá 3 Lás em semicolcheia, seguido de uma pausa de semicolcheia, uma pausa de colcheia, mais 3 semicolcheias e uma pausa de colcheia pontuada. Todos esses Lás têm Rés também, né? Depois eu vou explicar melhor, mas é Lá, Ré, Lá, Ré, Lá, Ré e assim por diante.
que eu vou fazer aqui? Vou fazer das duas maneiras, só para vocês entenderem, e depois a gente segue com uma maneira só. Então, eu clico nesse Nzinho aqui. E aí, como são semicolcheias, eu venho aqui na figurinha da semicolcheia e ele já colocou semicolcheia aqui para mim. São 3 Lás. 1, 2, 3. Tenho os meus 3 Lás ali. Depois, o que eu faço para mudar para essas pausas? Eu vou desselecionar o N, clico na próxima pausinha que tem aqui, e eu preciso dividir essa pausa. Preciso que ela vire uma pausa de colcheia e para que eu possa continuar acrescentando os outros Lás que estão faltando. Então, ó, cliquei na pausa, clico na colcheia, ele já dividiu aqui para mim. Então, eu venho nessa segunda colcheia, aperto o N de novo, venho na semicolcheia e vou acrescentar mais 3 Lás. Exatamente na direção, no espaço que fica a nota Lá. Certo? Venho em N de novo, saiu a seleção das notas. E aí, o que eu tenho ali? Eu tenho uma pausa de colcheia pontuada. Aqui o programa automaticamente colocou para mim uma pausa de semicolcheia seguida de uma pausa de colcheia. Então, o que eu vou fazer? Clico na pausa de semicolcheia, clico na colcheia e aí ele já alterou aqui para mim. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso que isso aqui se una. Então, como a colcheia já está selecionada, eu clico nesse pontinho e pronto, juntei tudo. Essa é uma das opções que a gente pode inserir as notas. A segunda opção, que inclusive é a minha preferida, ela é muito mais rápida e prática. E é praticamente toda utilizada com atalhos. Então, antes da gente começar, você tem mais duas opções aqui para apagar essas notas, esse compasso. A primeira é você clica na nota, aperta Delete e você vai fazendo isso nota por nota. Dá um certo trabalho, né? Então, o que a gente vai fazer que é mais rápido ainda? Clica no compasso, seleciona o Ctrl e aperta Delete. Então, ele já apagou aqui pra gente. Vamos lá. Para você inserir as notas com os atalhos, a primeira coisa a se fazer é clica no compasso que você quer começar a escrever. Então, no seu teclado, você aperta a letra N de nota e o cursor ficou editável aqui, ó, igual naquela primeira etapa que a gente fez. Só que a gente tinha vindo aqui em cima, né? Agora a gente apertou a letra N e teve o mesmo resultado, só que um pouco mais rápido. Bom, vamos lá. São 3 semicolcheias seguidas de uma pausa de semicolcheia também. Então, o número correspondente à semicolcheia é o número 3. Então, só de apertar o número 3, ó, não precisei ir com o meu cursor lá em cima e ele já alterou para mim. Agora, a letra, né, que vai me dar um Lá aí é a letra A. Então, como eu já selecionei a figura que eu quero, é só apertar agora a letra A e automaticamente veio aqui para mim. Eu não precisei ficar, né, medindo aqui a linha direitinho, até porque isso dá muito trabalho. Então, a gente tem o atalho dos números, que são os atalhos para as figuras, e o atalho das letras, que são para as notas, certo? Então, vou apertar aqui, ó, mais 2 vezes, eu tive 3 Lás em semicolcheia, correto? Então, ó, vou clicar no N de novo e sumiu o cursor de inserir, né, as notas aqui na partitura. Vou clicar nessa pausa.
e eu preciso que ela se torne uma pausa de colcheia. Então, com ela já selecionada, eu vou apertar o número 4. Só fazendo um teste aqui. Viu? Então, não precisei vir aqui em cima. Clico nela. Na segunda pausinha agora, eu preciso acrescentar mais 2 semicolcheias, 2 Lás semicolcheias. Então, eu vou apertar o número 3 de novo. A letra A. 3 vezes. E eu tive o mesmo resultado, só que um pouquinho mais rápido. Aqui, ele me deu uma pausa de semicolcheia seguida de uma pausa de colcheia. Só que se vocês observarem lá na partitura, é uma pausa de colcheia pontuada. Então, ó, eu já tirei o N de novo, com N, sem N. E aí, ó, clico na pausa, clico na colcheia, automaticamente mudou, e posso clicar no ponto, ou, dando um Ctrl Z, com a pausa clicada aqui selecionada, vou apertar o número 4 e o pontinho no teclado. Pronto, tive o mesmo resultado. Seguindo um pouquinho, nós temos um compasso de 6/8, né? Esse próximo compasso precisa se tornar um compasso 6/8. O que a gente faz? Bom, eu tirei a minha paleta aqui do lado esquerdo de propósito para ensinar vocês a como colocar essa paleta aqui, porque muitas vezes quando a gente baixa o programa, ele não vem inserido, ela não está inserida aqui. Então, o que a gente faz? Vamos em visualizar, paletas, e já veio várias opções aqui para o lado esquerdo. Você fez isso uma vez, toda vez que você entrar no programa, ela já vai estar lá. Então, isso é uma coisa bacana. Bom, próximo compasso ali, a gente precisa que ele seja 6/8. Então, eu dei um clique no compasso. Aqui na minha terceira opção, fórmulas de compasso, eu dei 2 cliques e apareceram opções aqui para mim. Eu vou na opção 6/8, um cliquezinho só e já virou um compasso 6/8. Então, deixa eu diminuir aqui. Bom, nesse compasso 6/8, novamente eu preciso acrescentar 3 semicolcheias, uma pausa de semicolcheia e uma pausa de colcheia. E isso se repete. Então, já na versão resumida aqui para vocês, na versão de atalhos, você pode fazer a que você se sentir melhor. Eu vou apertar a letra N e ficou editável. Sem ser o N, só lembrando, só clicar ali com N, ó, a gente também tem o mesmo resultado. Bom, então, N de nota, número 3, que corresponde a semicolcheia, e vou apertar a letra A 3 vezes, porque eu preciso de 3 semicolcheias. Pronto. Aperto N de novo, não vai colocar nota mais. Então, eu venho aqui, ó, clico na pausa, aperto o número 4, que corresponde a colcheia, e ele me deu a pausa de colcheia. Agora, aqui nessa segunda pausa de colcheia, eu preciso acrescentar mais 2 semicolcheias e continuar para uma terceira semicolcheia e as pausas, né? Conforme tem na figura lá do e-mail. Então, aqui, N, número 3, A 3 vezes. Pronto, o programa já me deu 3 Lás aqui. Então, ó, N de novo, sumiu o cursor aqui. Bom, aqui eu não precisei alterar nas pausas, né? Ele já deixou tudo direitinho para mim, diferentemente daqui que eu precisei alterar o local, trazer uma para frente e puxar outra para trás. Uma segunda etapa que a gente precisa fazer agora é unir essa haste, trazer essa haste aqui da semicolcheia até a pausa de semicolcheia, botar uma hastezinha da colcheia unida com essas 2 semicolcheias
e trazer a haste da colcheia pontuada unida com essa semicolcheia. A mesma coisa a gente vai fazer aqui no 6x8. Trazer a haste até aqui, cobrindo as pausas, e aqui é a mesma coisa. Então, eu vou clicar nessa pausa de semicolcheia, essa primeira pausa. Ela ficou azulzinha, selecionada. E aqui, ó, nessa segunda opçãozinha para mim já está aberto, mas para vocês, ó, a última opção na paleta, propriedades da barra de ligação. Você dá 2 cliques, seleciona a pausa e vem nessa segunda opção, dá 2 cliques de novo e essa hastezinha deu uma prolongada, ok? Então, ó, para a pausa da colcheia é um pouquinho diferente, porque se vocês observarem, a semicolcheia estava no final do tempo. Agora, a pausa da colcheia está no início. Então, eu clico na pausa da colcheia e venho aqui nessa minha primeira opção, ó, início da barra de ligação. Dou 2 cliques e ela deu uma esticadinha até o início. E, para completar aqui, eu dou um clique na minha pausa de colcheia pontuada e venho aqui nessa quarta opção, dou 2 cliques novamente do lado da colcheia e, ó, trouxe a barrinha até a minha pausa. Aqui nesse compasso 6x8, novamente eu clico na pausa de semicolcheia, ela vai ficar azulzinha. Eu venho aqui, ó, nessa segunda opção, né? Porque a notinha precisa dar uma estendida. Dou 2 cliques, novamente, clico na próxima pausa, dei 2 cliques. Então, a barra veio até a minha colcheia. A mesma coisa eu vou fazer aqui com essa próxima pausinha de semicolcheia. 2 cliques, clico ali na pausa, 2 cliques. Você não precisa, assim, ficar mexendo aqui ó, com o cursor toda vez não, tá? Se ela estiver selecionada, com a setinha do teclado, ó, indo para o lado direito ou esquerdo, ela altera. Então, você pode fazer do jeito que for melhor para você, mais fácil. Então, com essa barrinha aqui toda esticadinha até a pausa, né, prolongada, falta uma coisa ainda. Porque no compasso 6x8, essa terceira semicolcheia, ela está separada das duas primeiras. Então, como é que eu vou separar essa barrinha aqui? Clico na notinha e venho aqui, ó, do lado da colcheia. Do lado dessa colcheia e ela já separou. Agora tá igualzinho na figura. Mesma coisa eu faço para cá e pronto. Uma outra opção também seria fazer o primeiro tempo. Ó, só com a pausa, você clica na notinha, Shift, setinha para o lado, Ctrl C, clica na pausa, Ctrl V. Ele copia também automaticamente. Beleza? Então, em questão de notas, inserir armadura, inserir essas barrinhas aqui, dar uma prolongadinha nelas, é isso. Para completar, na verdade, está faltando rezinhos embaixo de cada um desses Lás. Então, ó, eu vou selecionar, clico nesse primeiro Lá, aperto Shift e a letra D, que é o Ré, beleza? Tá na oitava acima, depois a gente mexe nisso, mas ó, com a setinha pro lado, foi pro próximo Lá, esse próximo Lá ficou aqui editável, Shift D, criou mais um Ré. Então, setinha pro lado, Shift D, criou mais um Ré. Então, ó, vou para a setinha do lado, até chegar nesse próximo Lá. Shift D, setinha do lado, Shift D, setinha do lado, Shift D, de novo para ter mais um Ré. Pronto. Vou apertar a letra N e aí mudou aqui para mim.
Agora você deve estar se perguntando por que esse Ré está uma oitava acima. Sinceramente, o programa ele meio que tem algumas vontades próprias assim. Então, para a gente alterar esses Rés aqui, que na verdade são uma oitava abaixo, a gente clica no primeiro Ré, seleciona Ctrl e deixa selecionado. Não tira o dedo de lá. Com o Ctrl selecionado, vou clicar no segundo Ré, no terceiro. Com o Ctrl selecionado, eu vou com a setinha para baixo do teclado e ele mudou aqui para mim, a oitava. Ok? A mesma coisa eu vou fazer nos demais Rés. Clica na nota, deixa o Ctrl selecionado. Não tira o dedo de lá. Clica no próximo e ainda com o Ctrl selecionado, setinha para baixo. E aí ele agora deixou para mim com a oitava certa. O mesmo resultado pode ser alcançado se a gente vier aqui, ó, seleciona N, vou fazer nesse próximo compasso, mas é a mesma coisa. Com o N selecionado, clico na semicolcheia, e aí eu venho aqui, ó, na direção do Ré, e eu tive um Ré. Beleza? Tem essa opção também. Então, as duas formas, sem ficar mudando aqui o cursor a todo momento, né, usando os atalhos nesse primeiro compasso, e aqui selecionando o N com o cursor, a figura que eu quero e deixando na direção certinha da nota. A única coisa ruim aqui foi coincidentemente uma coisa boa, mas se não fossem todas semicolcheias, se tivesse, né, alteração de nota colcheia, fusa, etc., você ia ter que ficar todo momento trocando. Vem e troca, vem e troca. Como aqui eram todas semicolcheias, a gente pôde fazer tudo de uma vez. Mas se fosse diferente, a melhor opção seria realmente essa primeira aqui. E você já inserindo Shift mais a nota, porque aí ele já puxa aqui, ó, o valor da nota certinho calculado. Continuando para o próximo compasso, novamente aqui a gente precisa que ele volte a ser 3/4. Então eu clico no compasso, venho no fórmula de compasso com 2 cliques e dou um cliquezinho e veio para cá, a fórmula de compasso que eu preciso. Deixa eu fechar aqui. Trazer um pouquinho para cá a partitura. Ó, selecionada ela se move. Como esse terceiro compasso, ele é exatamente a mesma coisa do primeiro compasso, eu vou clicar nesse primeiro compasso, vou apertar Ctrl C e clico nesse compasso, Ctrl V. Veio para cá. A mesma coisa, não precisei reescrever tudo novamente, certo? Bom, continuando, a gente vai ter algumas alterações. Vou copiar aqui novamente esse compasso. Como eu já tinha a parte selecionada, eu apenas preciso fazer um Ctrl V e já veio para cá. Só que todos esses Lás aqui, na verdade, precisam ser Si bemol. Então, com o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, clicando na nota, deixa o Ctrl selecionado e clica nas demais. Com a setinha para cima e para baixo, eu vou regular até chegar no Si bemol que eu quero. Beleza? Uma outra opção, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, só que essa não é muito prática, é com
esse Si, chegamos no Si, a gente pode ir aqui e ele já coloca bemol em tudo, mas particularmente fica um pouco feio, né? Fica estranho esse monte de bemol aqui. Então, o ideal mesmo é a gente dar aquela subidinha, né? E descer até chegar no bemol, que aí ele fica nesse primeiro aqui. Mesma coisa, vou fazer nesses 3 Lázinhos que eu tenho aqui. Clica na nota, Ctrl, deixa o Ctrl selecionado, setinha para cima. Né? E aí eu deixei até chegar na altura do Si. Continuando, esse próximo compasso, ele é muito parecido com esse, tirando o fato de que o Si não vai ser bemol, vai ser natural. Então, ó, dou um clique ali no compasso, Ctrl V, mesmo procedimento. Clico na notinha, Ctrl e deixo o Ctrl selecionado até clicar nas demais. Aqui já foi, né? Automaticamente, não precisei apagar aquele bemol ali. Mesma coisa aqui. Certo? E para finalizar, no lugar desse Si que eu tenho aqui, ele vai virar um Dó, vários Dós, né? Na verdade. Só que, caraca, Cindy, você tá sem compasso. Como é que a gente adiciona compasso agora para poder finalizar a música? Nós vamos aqui em cima, ó, na opção adicionar compassos, acrescentar um compasso ao final. E aí vem um compasso para o final. Uma outra opção, vou dar um Ctrl Z aqui, é com atalho utilizar Ctrl mais a letra B. Mesma coisa. Só que aí a gente ganhou alguns segundos aí só pelo fato de não ter que subir aqui e adicionar. Vamos supor que a gente estivesse escrevendo e uma música até maior do que essa, e em algum momento a gente percebe que acabamos pulando um compasso aqui, ou era para ter um compasso a mais e a gente não fez aqui no meio da música. Como que a gente acrescenta um compasso aqui no meio e não no final, como eu passei aqui para vocês? Então a gente clica no compasso, por exemplo, eu quero compasso aqui entre o 3x4 e o 6x8. Então eu clico no 6x8, nesse compasso, venho em adicionar compassos, inserir um compasso. E aí pronto, eu tenho um compassinho aqui no meio. Uma outra opção também, um atalho, é no seu teclado aí, ele vai ter uma teclinha para inserir. Para mim, eu tenho ele abreviado, INS, né? Abreviatura de inserir mesmo. Então, eu clico no compasso, clico nessa teclinha de inserir aqui no meu teclado e ele também me dá o mesmo resultado. Como não é o nosso caso, então eu vou desfazer esse compasso aqui. Clico no compasso e dei um Ctrl Z. E ele desapareceu com aquele compassinho que eu tinha ali. Bom, agora que já criamos o compasso que faltava aqui no final, vamos completá-lo. Vou selecionar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e eu preciso que esses Cis aqui se transformem em Dós. Então, clico na notinha, Ctrl e deixo o Ctrl selecionado para clicar nos demais. Setinha para cima do teclado, virou Dó. Ctrl, clico, Ctrl, setinha para cima. Uma outra opção aqui para vocês, ó,
já deixando selecionado tudo de uma vez. Eu acabei fazendo parte por parte para a gente não se perder, mas tudo selecionado, com o Ctrl sempre apertado, mesmo resultado. Setinha para cima, pronto. Tenho os dós correspondentes à partitura que temos no e-mail. A única coisa que está faltando aqui para ficar exatamente igual é descer esses compassos aqui para a pauta de baixo. E para isso, novamente, eu vou ensinar duas opções. A primeira, mais simples, mais rápida, melhor de todas, é clica na barrinha ao final do 6x8 e aperta a tecla Enter. Rapidinho desceu tudo para mim. Eu tenho 2 em cima, 4 embaixo. Se essa opção não estiver funcionando para você, vou voltar aqui como é que estava. Se ela não estiver funcionando para você, você vem aqui, ó, em formatar, adicionar ou remover mudança de sistema. E aí, como a gente precisa de 2 compassos em cima, eu vou colocar aqui, ó, mude de sistema após 2 compassos. Então, eu vou diminuir essa quantidade. Ok. O que ele trouxe aqui? Ele deixou 2 compassos em cada sistema. E ele faria isso na música inteira se ela fosse ainda maior do que isso. Mas para ficar idêntico à partitura que a gente tem, que a gente está tendo como base, se você observar bem, tem uma setinha aqui ao final do 4º compasso e uma setinha ao final do 2º compasso. Eu vou clicar nessa setinha, ela ficou azul, vou apertar Delete. Pronto, eu desfiz aquilo ali. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Clico, Delete e volta ao que era antes, né? Então, ó, tanto na barra de compasso, clicando nela, deixando ela azul, apertando o Enter, quanto indo em formatar, adicionar ou remover mudanças, o resultado é o mesmo. Só que essa função de ir aqui direto na barra é muito mais rápida e prática. Bom, pessoal, então era isso. Nós reescrevemos toda aquela partitura, todo aquele trecho, né? Tudo exatamente como está lá. E qualquer dúvida, qualquer auxílio que vocês precisarem, pode escrever aqui nos comentários ou falar com o Fábio, né? Ele pode passar meu e-mail para vocês. Mas qualquer coisa, estou à disposição. Espero que tenha ajudado. Um abraço e até a próxima.